Olá! Sabe aqueles postes de energia que a gente vê todo dia na rua? Eles são tão parte da paisagem que a gente nem repara mais. Mas por trás de cada um existe um mundo de procedimentos de segurança super complexos que garantem que as luzes continuem acesas na nossa casa e, o mais importante, que os trabalhadores voltem para casa em segurança. Hoje, a gente vai mergulhar no que acontece antes mesmo de um eletricista sequer sonhar em subir num poste desses. E aí fica a pergunta, né? Que perigos que a gente não vê estão escondidos ali, dentro de um simples poste de luz? Ele parece firme, parece seguro, mas a verdade pode ser bem mais complicada e, olha, perigosa. Bora entender que trabalho de detetive é esse que precisa ser feito para responder a essa pergunta. Vamos lá, então. A gente precisa ser claro aqui. É um trabalho de altíssimo risco. E não é só por causa da altura, não. São os perigos invisíveis que fazem de cada subida um desafio que precisa ser muito bem calculado. E olha só esse número, 2 metros. Parece pouco, né? Pois é, mas segundo a norma regulamentadora 35, qualquer trabalho feito acima de 2 metros do chão já é oficialmente trabalho em altura. Essa distância, que parece tão pequena, já é o suficiente para acionar uma série de protocolos de segurança obrigatórios, transformando uma tarefa aparentemente simples numa operação planejada nos mínimos detalhes. Bom, o primeiro perigo gigante é o colapso da estrutura. Um poste pode parecer totalmente normal por fora, mas por dentro pode estar podre ou cheio de rachaduras. E o pior, a falha pode acontecer do nada, de repente, e ser catastrófica, sem dar nenhum aviso. E claro, tem o risco que todo mundo pensa logo de cara: eletrocução. Trabalhar pertinho de linhas de alta tensão quer dizer que o mínimo deslize ou até um contato indireto pode ser fatal. É um tipo de trabalho que simplesmente não tem margem para erro. Ok, mas então, como é que se lida com tanto perigo? A resposta não é só ter coragem, não. É ter um guia, um passo a passo, um verdadeiro manual de segurança, que transforma o que poderia ser um caos numa rotina totalmente controlada. E olha ele aí. É o famoso Procedimento Operacional Padrão, o POP. Basicamente, o guia para voltar para casa em segurança. Isso aqui não é só papelada, gente. É a experiência de anos de acidentes que, infelizmente, aconteceram, tudo compilado num plano mestre para garantir a sobrevivência, detalhando cada passo. Beleza! Agora, para seguir esse manual, precisa do equipamento certo, né? E não é qualquer coisa, não. É literalmente um kit que salva vidas. A peça central desse kit todo é o que a gente chama de conjunto de linha de vida. Mas olha, é super importante entender que não é uma coisa só, e sim um sistema inteiro. Ele junta o equipamento de proteção individual, tipo cinto, com o equipamento coletivo, como a corda de segurança, tudo funcionando junto para uma única coisa: evitar a queda. Agora, uma das peças mais incríveis desse sistema é o trava-quedas. Pensa nele como se fosse um freio de emergência automático, sabe? Enquanto o trabalhador sobe, ele desliza livre, tranquilo, mas se der qualquer sinal de queda, pá! Ele trava na hora na corda. É uma peça de engenharia fantástica que funciona mais rápido que qualquer reflexo humano. Então, vamos ver como tudo isso funciona na prática. Essa é a hora da verdade, o trabalho de investigação que o eletricista tem que fazer antes mesmo de pensar em subir, lendo os sinais de alerta que o próprio poste dá. No caso de um poste de madeira, o processo é tipo um check-up médico completo. Primeiro, uma olhada geral, de cima a baixo. Depois, o teste do som, batendo com um martelo para ouvir como ele soa. E, por fim, escavar uns 20 centímetros na base para ver o que está escondido debaixo da terra. Mas por que tanto trabalho, né? É para encontrar o grande vilão, a podridão que a gente não vê. Olha só essa imagem, que vem do próprio procedimento. Por fora, o poste parece ok, mas por dentro está completamente oco, pronto para quebrar sob o peso de uma pessoa. E isso nos leva a essa citação do manual, que resume tudo. Som oco, risco de apodrecimento interno. É genial porque mostra como uma coisa simples, um martelo e um ouvido bem treinado, viram uma ferramenta de diagnóstico de vida ou morte. Bateu e fez um som firme? Madeira boa. Bateu e suou oco? É um baita sinal de alerta. Mas não é só pote de madeira que tem problema, não. Nos de concreto, os sinais são outros, mas o perigo é o mesmo. Aí a busca é por rachaduras, alguma parte do ferro de dentro aparecendo, até sinais de curto-circuito, tipo mato queimado por perto. Se o mato está queimado, é porque a energia vazou por ali. Até uma cor meio esbranquiçada na base já pode ser sinal de infiltração. Bom, e com tudo isso, a gente começa a entender uma coisa muito importante. Segurança não é uma coisa só, não é um equipamento, é um sistema.
Um sistema que exige disciplina e que foi construído com base em lições muito, muito duras. E para esse sistema funcionar, existem algumas regras de ouro. Primeiro, sempre fazer análise preliminar de risco, a famosa PR. É o planejamento antes de começar. Segundo, estar conectado o tempo todo, 100% do tempo, ao sistema de proteção. Terceiro, nunca, jamais, usar um ponto de ancoragem que não foi feito para isso. E a regra mais básica de todas, mas talvez a mais importante: se o poste não parece seguro, simplesmente não suba. E isso tudo acaba levando a gente a pensar, né? O que a gente viu aqui sobre o poste de energia é só um exemplo. Quantos outros procedimentos assim, invisíveis, super complexos, não existem por aí, garantindo que o nosso mundo funcione todo dia, bem na nossa frente, sem que a gente nem perceba?